Olá, hoje eu estou aqui novamente com meu coração aberto para poder falar como que eu lido com o meu dia a dia, com os meus automáticos, com o meu desenvolvimento pessoal, com a minha evolução. E hoje eu vim trazer algo que eu observei há um tempo atrás já faz um tempo que eu comecei a trabalhar esse lado e eu notei que eu sou muito racional e por mais que eu fizesse várias técnicas que têm sobre desenvolvimento, eu sempre chegava à conclusão de que nada dava certo para mim, que nada funciona. Você está nesse lugar? Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu posso te ajudar, trazer uma chavinha no qual que vai virar a ele em você também. Eu notei que há algum tempo eu buscava fazer técnicas, buscava me ter uma conexão espiritual maior com Deus e eu não conseguia me desbloquear. Eu sentia que existia uma tensão e eu não conseguia entender. Passei por um bom período da vida fazendo muitas coisas e nada trazendo resultado. Fiz Ho'oponopono, fiz terapia holística, fiz reiki, igreja evangélica, igreja católica, umbanda, espiritismo, ou seja, fiz muita coisa e nunca dava nada certo. E aí eu comecei a observar por que não dava certo, sendo que ao mesmo tempo que eu acredito em tudo, eu não acreditava em nada. E eu ficava em cima desse muro, até lembro de uma passagem bíblica que é melhor ser quente ou frio, mas morno não presta, mais ou menos assim, o contexto, que parece que vomita, né? Mas eu não lembro direitinho, mas é mais ou menos assim. Ou seja quente ou seja frio. Morno não funciona. E aí eu me vi nesse em cima do muro, sendo a morna aqui, onde que buscava técnicas, fazia, corria atrás para tentar me desenvolver, me entender e não conseguia. Cada vez que eu corria para tentar me entender, menos eu me entendia, menos eu conseguia me aproximar de mim mesmo, entender o que estava acontecendo comigo. Até que um dia que eu falei assim, deixa eu analisar melhor isso tudo. Por quê? Se eu faço tudo, se eu faço várias técnicas, se eu vejo pessoas dando depoimentos de que conseguiu, de que avançou, de que quebrou, que rompeu alguma coisa aqui dentro, por que eu não consigo? Aí eu tive a conclusão de que eu estava achando que eu era aquela pessoa super especial, que o meu problema é diferente de todo mundo, mesmo vendo que o meu problema era igual de muitas pessoas. Mas falava, não, mas comigo é diferente. Ou seja, eu trazia uma narrativa, eu contava uma história para mim de que, funciona com fulano, com beltrano, com todo mundo, mas comigo não funciona. E parece que eu me validava dessa forma. Eu gostava de estar nesse lugar de que funciona com todo mundo menos comigo. Então meu problema é maior do que de qualquer um. Sendo que não era, era só uma ilusão. Era só uma mentira que minha mente estava contando para mim. Só que eu conseguia entender isso? Não conseguia. Quando eu comecei a entrar no lance de silenciar a mente, fazer meditação, também outra coisa que foi muito complicado para mim, muito difícil, mas mesmo assim eu comecei a fazer, todo dia fazia um pouquinho de 5 minutos, porque também não tinha paciência, minha mente falava demais, minha mente não parava de falar um minuto, então era complicado eu estar neste lugar. E aí quando você começa a desenvolver e começa a falar, não, eu quero mudar, eu vou achar qual é o bloqueio que está em mim, que impede de que qualquer ferramenta sirva para mim, foi onde que eu comecei a olhar para dentro. E todo mundo fala, né, que a resposta está dentro e não fora, mas nem isso eu consegui entender. Mas nas meditações onde que você silencia a mente, fica quieta, e aí você pega algo que você queira mudar, faz uma pergunta e silencia, que esse foi o jeito que eu consegui, que foi um jeito meu mesmo de tentar me autoajudar, que eu comecei a entender que eu estava nesse lugar porque eu me achava diferentona, achava que comigo não funcionava,
que o meu problema era mais profundo do que de qualquer outra pessoa, que as pessoas estavam mais no raso, enfim, várias coisas. E aí eu comecei a anotar e falar, eu me permito experienciar as ferramentas e me permito fazer com que elas funcionem em mim. E aí eu saí daquele lugar de ficar falando, ou seja, eu bloqueava, eu fazia a técnica ao mesmo tempo eu já bloqueava, para que isso não viesse funcionar. E aí quando eu comecei a me permitir ter essas aberturas, foi onde que todas as outras ferramentas que eu fazia davam certo. Quando eu chegava mais próximo de Deus, que é onde que eu falava que Deus não me ouvia, parecia que Deus estava brigado comigo, que Ele estava me castigando, que é uma fala já doutrinada, né, da religião, onde que Deus castigava, que Deus era isso, que Deus era aquilo, estava bonito. Então eu achava que Deus não me ouvia, que Deus não falava comigo, que Deus estava me ignorando e pronto. E aí quando eu comecei a falar, tá, Deus, eu sei que você está me ouvindo, que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Comecei a falar com Ele, Ele me respondia no mesmo dia. Aí eu falei, então Ele não tá. Então era eu que coloco os bloqueios, ou seja, eu tenho o poder de colocar os bloqueios sobre a minha vida e eu tenho o poder de tirar também. Então quando eu comecei a entender que eu tenho o poder, assim como você que está nesse lugar também, a exclusiva ou exclusivo, que você não consegue se entender, entenda que não é um julgamento que eu estou fazendo, é só um entendimento que eu tive, tá? E você não precisa se julgar, você não precisa se condenar, você só precisa entender que o poder está dentro de você. Você é o poder que transforma a sua vida. Não existe coisas do lado de fora que pode te ajudar, porque do mesmo jeito que existia para mim, onde que existia várias ferramentas e todas que eu fazia não dava certo, porque eu não permitia que desse certo, a partir do momento que eu permiti, começou a fazer. Aí eu comecei a fazer Ho'oponopono, senti a diferença. Fiz de novo a terapia holística, veio a diferença. Só na meditação já consegui muito conexão, conectando com a espiritualidade, com Deus de amor, não o Deus perverso que pune, mas com o todo, que é amor, que é por amor e não tem essa coisa de condenar, de mandar para o inferno, porque isso para mim também era muito... não parecia congruente, sabe? Um Deus que ama e ao mesmo tempo te manda pro inferno. Enfim, isso aí já é coisas para outro vídeo. Mas quando eu passei a me permitir realmente de querer sentar, silenciar, de querer me entender o porquê que eu estava acreditando, de desmentir as mentiras que eu estava contando, que história que eu estava contando para mim. Quando eu comecei a olhar aquilo que eu pensava, aquilo que eu falava, eu comecei a ter mais movimento, eu consegui ter mais abertura, eu consegui ter mais avanço, mais progresso, de conseguir entender, cara, essa coisa não é minha, de quem que é? Essas eram as perguntas que eu fazia. Se você quiser, pega um papel, anota, ou se não, dá um pausa aqui no vídeo e começa a anotar a partir daqui. As ferramentas que eu comecei a trazer para mim foi: eu tenho medo de tentar algo novo. De onde que vem esse medo? Porque se todas as vezes que eu tentei e deu certo, por que que agora, no auge da minha vida, eu estou começando a sentir medo? O que me faz sentir esse medo? São as coisas que nós aprendemos quando éramos criança, que nós vimos que quando chegasse num determinado ponto da vida as coisas começam a cair. Então quando eu comecei a observar que eu acreditava nisso, eu vi que eu comecei a vivenciar. Aí o que eu precisava? Pegar essa história que eu contava para mim, essa maneira que eu vi a vida através dos olhos e das expectativas de outras pessoas, das perspectivas também de outras pessoas, que eu comprei como ideia, e aí chego na idade e aí eu começo a ver que aquilo se tornou verdade. E aí eu precisei desmentir, de olhar para outros ângulos, de ver pessoas com idades avançadas
fazendo coisas extraordinárias, conquistando coisas extraordinárias. Então, nós temos o poder de fazer com que as nossas mentiras se tornem verdades nas nossas vidas. Tem até uma frase que fala que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Hoje eu consigo entender isso, porque se você acredita que quando você chega numa determinada idade, vou colocar aqui, seus 30 anos, as coisas simplesmente, você não casa mais, você para de ganhar dinheiro, você já não tem mais muito tempo. Se você acreditou nisso através de falas de outras pessoas, de comportamento de pessoas que agiram dessa forma, você passou a acreditar sem perceber, porque você teve a audição, né? Você ouviu pessoas falando isso, depois você viu pessoas vivendo isso, então tudo foi reforçando, entende? Precisou de reforço, precisou ter várias camadas para que aquilo virasse uma verdade. E aí, para você desmentir isso para você, o que você precisa fazer? Pegar uma outra pessoa com 30 anos que começou a vida, que casou com os 35, que ficou milionário com 36 e começou a viver a vida. Ou outras histórias de pessoas renomadas, como o do Burger King, do McDonald's, tantas histórias incríveis. A Oprah, que não começou jovem. Começou depois de um tempo onde que eles falaram, não, eu estou no tempo ainda de conquistar a possibilidade também para mim. E aí eles mudaram, eles pararam de contar aquela história para si mesmo e mudaram e mostraram o diferencial. Se você for ver a Oprah, é um sucesso. O pessoal do BK, do McDonald's e todas essas, a Disney, se você observar, foram tudo histórias de fracassos, de erros, de falhas e depois de sucesso. Mas qual é o diferencial dessas pessoas para a maioria? É que eles não desistiram, eles não pararam, eles não ficaram acreditando numa única verdade. Eles não pegaram uma mentira e passou a viver aquilo como se fosse uma única verdade, que não existisse outra verdade. Olha uma chave aqui que você pode utilizar em vários momentos da sua vida. Que qualquer coisa que você tiver em jogo ou querendo fazer e você está acreditando em uma única verdade, que só existe uma possibilidade, você para e olhe para o lado. Veja que existe a mesma história contada por outras pessoas, no qual vai validar aquilo que você acredita e aquela outra verdade que também você pode querer acreditar. E quando você muda essa vertente dentro de você, quando você muda essa ideia dentro de você de que, cara, minha vida não acabou com 30 anos, com 50 anos, com 60, como eu vejo pessoas com 80 anos, gente, fazendo vídeos, gravando vídeos, ensinando as pessoas a ter uma mente mais aberta, ter uma mente mais proativa. E tem jovens que parece que tá morto no sofá, que acha que a vida já passou, que não vale a pena. Então, observa esses comportamentos, observa uma janelinha diferente daquilo que você tem o hábito de pensar, de acreditar. E quando você entra nesse lugar, você começa a fazer os movimentos necessários. Poxa, se fulano está fazendo, então eu também posso. E passa a acreditar. Não fique achando que você pensou hoje, cara, eu vou pensar diferente, que já mudou. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas provavelmente, dependendo do tempo que você já tem essa mentalidade, essa crença, esse paradigma aí registrado em você, e você mesmo já reforçou por muitas e muitas vezes, você vai sentir um pouco mais de dificuldade. Mas entenda que é um pouco de dificuldade. Você pode mudar porque o poder está dentro de você. Não adianta vir a Oprah e falar para você que você consegue avançar se você quiser, pegar você na sua mão e começar você a puxar, se você não mudar a sua mentalidade, se você querer ficar aí onde você está. Não adianta vir pessoas incríveis que estão de sucesso, que você vê também através da televisão, do YouTube, e você olha a vida dessas pessoas, quer ter a vida dessas pessoas, gostaria de fazer o dinheiro que elas fazem, de ter a leveza que eles têm, mas você não fizer nada para conseguir fazer.
nada vai adiantar, porque tudo só determina é você. Eu posso vir aqui te entregar várias chaves. Se você não pegar e colocar na porta, girar e abrir a porta, nada vai acontecer. Isso sim serve para qualquer pessoa, gente. Tudo que você quiser, entenda que existe várias verdades. A verdade que meu pai conta, a verdade que a minha mãe conta, a verdade que o meu vizinho, que o meu amigo conta, e tem a minha verdade. Cada um está vivendo a sua verdade. Assim como você, hoje você está vivendo a sua verdade no momento de hoje. Amanhã você pode mudar de ideia. Assim como ontem você viveu uma verdade sua, no qual hoje você fala, poxa, eu não quero mais fazer aquilo. Você já não tem mais aquilo como verdade absoluta. Você já notou que fazer aquilo ali não era legal. E você quer mudar. E você pode mudar. Você pode e você tem todo o direito de mudar. Só basta você entender que tudo, todos os bloqueios que tem na sua vida, assim como todas as facilidades, parte de dentro de você, daquilo que você acredita, daquilo que você alimenta internamente, nas suas emoções, nas suas orações. Eu não sei quais são as suas práticas religiosas, mas não importa qual seja, se é da Umbanda, do Espírito, da Evangélica, do Católico, se é o ateu, o que você está alimentando, se é energias positivas ou energias negativas, é isso que vai reger no seu âmbito aqui fora. Então, olha para dentro de você e começa a ver o que você está acreditando. Se você tem dificuldade, pega um caderno e começa a anotar. Pega uma hora do seu dia e faça isso, seja antes de dormir ou quando acorda. Pega um tempo, mas faça esses exercícios para você conseguir entender. Observa o que você anda pensando, observa como que você se comporta diante das pessoas, no trabalho, dentro da família. A pessoa que você é hoje é a pessoa que você quer ser para sua família? É a pessoa que você gosta de ser? Se tá te pesando, muda, porque eu já passei por esse processo de ser uma pessoa muito proativa para todo mundo, menos para mim, e me fez muito mal. Hoje eu consigo dizer não, continuando os vínculos de filha, de irmã, de amiga, mas com limites. Eu consegui colocar limite onde que eu parei de carregar os problemas de todo mundo. Então, se você quer mudar, entenda que o poder está dentro de você e não nas pessoas do lado de fora. Se você dá muita ênfase, dá muita força para a opinião dos outros, começa a diminuir. Vai tirando aquilo que te prende nesse lugar onde que você não quer estar, que você gostaria de ser diferente e você não está conseguindo. Tá certo? Gente, se vocês curtirem esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like que ajuda o canal. Escreve aqui se fez sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!